A missão de hoje não é fácil, né? Falar de incontinência urinária para a enfermagem ainda é um tabu, né? É uma das três áreas da estomaterapia, né? E é a área menos preferida dos estomaterapeutas, né? Então, realmente é um desafio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a incontinência e sobre o cateterismo, né? Nós teríamos que ter muitas e muitas aulas para abranger de uma forma adequada, né, esses dois temas, mas eu vou tentar ser sucinta, clara, e aí vocês podem me interromper a hora que quiser, tá bom? Bom, então vou falar brevemente aqui sobre anatomia, né? Então, falando um pouquinho do sistema urinário. Então, ele é um sistema complexo, né? Composto por órgãos, músculos e nervos. E aí a bexiga ela tem a função de produção de urina e armazenamento, né, aqui o sistema urinário, até a sua eliminação. A capacidade vesical vai de 300 a 500 ml, uma média. E a bexiga, o nome do músculo que compõe é o músculo detrusor, né, que é uma musculatura lisa, composta de fibras entrelaçadas. E aí, nesse músculo, a gente tem o trígono vesical. O trígono, ele tem receptores de estiramento, e aí o que que esses receptores fazem? Eles detectam, né, eles colhem a informação do volume armazenado e envia mensagens ao sistema nervoso central, referente ao desejo miccional. A uretra masculina tem em média uns 20 centímetros, a feminina de 3,5 a 4 centímetros. Essa informação, por que que é importante? Porque quando a gente vai cateterizar o paciente, a gente precisa saber o quanto que a gente vai introduzir do catéter, né? E aí, compondo tudo isso, a gente tem a musculatura do soalho pélvico, né? E o soalho pélvico, ele é um conjunto de órgãos que fazem de músculos que fazem a sustentação dos órgãos pélvicos, né? E aí ele comanda também a abertura, o fechamento de uretra, vagina e o ânus. E aí, então, para a gente entender como que funciona a incontinência urinária, a gente precisa saber como que é a fisiologia normal, né? De uma pessoa que não tem nenhuma alteração, né? Então, vamos imaginar a gente aqui, tá todo mundo com a bexiga vazia, né? Acabamos de fazer xixi. Então, a gente está na fase de armazenamento. Nessa fase de armazenamento, o que que acontece? O detrusor, né, a musculatura da nossa bexiga, ela está relaxada, tá? E o nosso esfíncter uretral, ele está contraído. Essa contração, ela não é voluntária, né? Ninguém fica o tempo inteiro assim, ai, tô contraindo, né? Ela é involuntária, tá? E aí a nossa bexiga vai enchendo. Quando atinge mais ou menos uns 150 ml de urina, a gente tem o primeiro desejo miccional, tá? Então, vontade, eu iria fazer xixi agora. Ah, mas não posso, porque estou assistindo uma aula, né? Porque estou na rua, não posso, vou segurar um pouquinho mais. E aí eu mantenho essa fase de armazenamento, tá? Quando a gente atinge a capacidade vai máxima, né? Ou antes, e aí eu tenho a decisão de urinar, eu entro na fase de esvaziamento. E aí acontece o inverso, tá? O meu detrusor ele vai contrair e o meu esfíncter uretral ele vai relaxar, tá? E isso vai também em conjunto com a musculatura do assoalho pélvico, tá? A musculatura do assoalho pélvico relaxa e aí eu consigo urinar. E aí, quem que participa de tudo isso também? É só musculatura? Não. A gente tem uma série, de estruturas, de neurotransmissores, receptores que participam de toda essa cadeia, né? Então, quem que participa aqui, né? Tem o sistema nervoso simpático, que aí eu vou ter a atuação do nervo hipogástrico na fase de armazenamento. O neurotransmissor é a noradrenalina, que ela vai se ligar nos receptores beta 3 e alfa 1 que ficam ali na superfície da musculatura do detrusor, tá? Na fase de esvaziamento, eu já tenho o sistema nervoso parasimpático, que quem atua é o nervo pélvico, através da acetilcolina, que vai se ligar nos receptores muscarínicos 2 e 3. E na contração da musculatura do soalho pélvico, é o sistema nervoso somático através dos nervos pudendo e sacral. Quem vai atuar aqui é a serotonina, que vai se ligar nos receptores nicotínicos.
Por que que é importante a gente saber isso, né? Porque a gente tem medicações, né? Aliás, uma das medicações que a gente usa no tratamento da incontinência urinária, ele é um anticolinérgico, que ele é mais conhecido como o Retemic, que é a oxibutinina, né? O que que ele faz? Ele quebra aqui essa acetilcolina, né? Ele diminui a ação da acetilcolina e aí o paciente tem menos contrações do detrusor, ele consegue armazenar mais urina na fase de armazenamento, tá? E aí aqui a serotonina também, ela, para a gente entender, né? Às vezes a pessoa ela tem depressão e ela acaba evoluindo com uma incontinência urinária, né? E o que que acontece? O que que a gente tem diminuído, né? Dentro da, não só isso, né, gente? Porque depressão ela é complexa a explicar, né? Mas geralmente a serotonina está diminuída, certo? E aí a pessoa pode ter incontinência urinária. Tratou depressão, resolveu, o paciente volta com a continência. Então, isso daqui é um resuminho, né? Então, sistema nervoso parasimpático, eu tenho contração da musculatura do detrusor, relaxamento do esfíncter uretral. Sistema nervoso simpático, eu tenho relaxamento do detrusor e a contração do esfíncter uretral. E o assoalho pélvico aqui, sistema nervoso somático, eu tenho a contração da musculatura, tá? Quando eu estava fazendo estomaterapia, eu entrei na estomaterapia, na verdade, por conta da incontinência, né? Foi é a área que eu mais gosto da estomaterapia. E essa parte aqui era muito difícil para mim. Eu falava, meu Deus, como que eu vou decorar isso? E aí uma professora minha, ela falou, Sabrina, decora assim. Quando eu estou armazenando, eu estou simpática. Então, sistema nervoso simpático, e aí você sabe que o inverso é o parasimpático. Aí aqui, né, só para ilustrar. O sistema nervoso parasimpático, que é o nervo pélvico, ele tem ali ele fica ali no nível de S2 e S4, o nervo hipogástrico, que é no armazenamento, nível T10 e L2, e o nervo pudendo S2 a S4. Quem também participa disso, né? Eu tenho o centro pontino da micção, então o que que acontece? Os receptores que ficam ali na região do trígono do detrusor, ele vai informar o volume que tem dentro da bexiga. E aí ele vai passar essa informação para o centro pontino da micção, que vai bloquear a ação do nervo pélvico. Então eu consigo ter um pouco mais de armazenamento, tá? E aí também a gente vai ter a informação, vai enviar a informação para o córtex cerebral, que é quem coordena aí, né? Quem faz a consciência do desejo miccional. Então, entrando na parte da incontinência, né? Então, o que que é incontinência urinária, né? De acordo com o ICS de 2016, que é o International Continence Society, que é o que norteia o tratamento da incontinência, tá? É a nossa referência, na verdade. Então, incontinência urinária é a queixa de qualquer perda involuntária de urina, e essa perda de urina, ela gera transtornos para a vida da pessoa, apresenta aspectos fisiopatológicos, sociais, psicológicos e econômicos, tá? Incontinência ainda é um tabu, principalmente entre as mulheres, né? Pode ser que tenham aqui alguma pessoa, né, com incontinência e que não falou para ninguém, que não procurou tratamento, né? Então, acho que a gente precisa falar bastante sobre o assunto e discutir, porque tem muita gente que poderia estar tendo tratamento e que não está, né? E aí, dentro da incontinência urinária, a gente tem diversas classificações. A gente tem a incontinência por esforço, que é quando eu faço força e perco urina, incontinência por urgência, então eu tenho aquele desejo repentino e preciso sair correndo para fazer xixi, senão eu perco. A incontinência urinária mista, que é a mistura dos dois. A por transbordamento, que na verdade o paciente ele perde urina, ele não consegue esvaziar a bexiga por completo. E aí a gente tem a disfunção neurogênica do trato urinário inferior, que era antigamente conhecido como bexiga neurogênica, tá? Por que que a gente não fala mais bexiga neurogênica? Porque na bexiga neurogênica, a gente tem uma alteração não só da bexiga, né? A gente tem alteração de condução nervosa, a gente tem alteração de musculatura, a gente tem alteração de toda uma estrutura, então não é só da bexiga, tá? Por isso que a nomenclatura mudou. E aí o cateterismo intermitente limpo, né? Então, o que que é cateterismo intermitente limpo? Então, é uma passagem de um catéter na bexiga para drenagem de urina através da uretra ou de um conduto cateterizável, né? O que poderia ser um exemplo desse conduto? Eu não sei se todo mundo aqui já viu Mitrofanoff.
Mitrofanoff é quando o médico, geralmente ele usa o apêndice, ou pode ser uma porção do ilho, que ele faz ele faz um conduto, né? É como se fosse uma estomia, vai, para esvaziar a bexiga. Geralmente fica no umbigo, e aí o paciente ele faz o cateterismo por esse orifício, e geralmente ele é continente, tá? Depois que a gente drena a urina, o catéter ele é retirado, então a gente não mantém o catéter na bexiga do paciente. Evita problemas associados ao catéter de demora, como, por exemplo, infecção do trato urinário, formação de fístula. Ele é estéril em ambiente hospitalar e limpo em ambiente domiciliar. E aí a gente tem aqui duas situações, né? O catéter ele pode ser de uso único, que óbvio que é o recomendado, mas infelizmente a gente tem algumas realidades que o paciente ele precisa reutilizar esse catéter, tá? Então, regiões muito pobres, a gente recomenda a reutilização, porque o risco do paciente em não fazer o cateterismo é muito maior, né, ele desenvolver complicação do que ele reutilizar, tá? Então, a história aqui do catéter, né? Ah, é uma coisa nova? Não, não é novo, tá, gente? Então, ó, a gente tem registro aqui no ano de 3.000 antes de Cristo, né? A gente tem registro de tubos de ouro, prata e bambu para esvaziar a bexiga. Aqui você tem 200 anos antes de Cristo, em textos médicos na dinastias chinesas, folhas ocas de talos de cebola. 79 depois de Cristo, registro de catéter reto e curvo de prata e bronze. Aqui em 1836, a gente teve a criação do catéter de ponta acudê, que é uma pontinha diferente. Em 1845, a gente teve, através de Joseph Charrier, a padronização dos calibres na escala French. Em 1929, o Dr. Foley desenvolveu o catéter permanente, que é o que a gente conhece hoje. Em 1947, Gutmann ele fez, né, veio com a disseminação do cateterismo intermitente como melhor escolha para prevenção de ITU. Em 1970, né, que é um marco para a gente, o Dr. Jack Lapides, ele, né, desenvolveu aí a teoria do cateterismo intermitente limpo. E aí, em 1983, tivemos o desenvolvimento base para a tecnologia dos catéteres hidrofílicos, que é o que a gente tem hoje de mais moderno. Então, esse daqui é o Dr. Lapides, né? Ele foi um urologista na Universidade de Michigan que estudou exaustivamente a fisiologia e a bexiga neuropática. Ele demonstrou, através de diversos estudos, a segurança e a preservação da bexiga através do cateterismo intermitente limpo. E aí, o que ele frisava, né? Ele ressaltava que mais importante que a asepsia da técnica é a regularidade do esvaziamento vesical, tá? Porque o que realmente prejudica o paciente é a repressão vesical, né? Aquele resíduo que leva o paciente à infecção do trato urinário e muitas vezes ao refluxo vésico-ureteral, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O cateterismo, ele previne, então, essa distensão vesical, e aí, preservando isso, né, essa musculatura, a gente tem uma garantia da ação das células de defesa contra invasão e multiplicação de micro-organismos. E aí, quando que a gente indica o cateterismo intermitente, né? Quando o paciente tem uma retenção urinária crônica. E quando que ele vai ter? Em diversas situações, tá? Então, a gente pode ter aqui os pacientes que, por uma causa neurológica, acabam desenvolvendo essa retenção. Então, exemplo, né, o principal aqui é a lesão medular. Os pacientes que desenvolvem a síndrome de Guillain-Barré, neuropatia diabética, esclerose múltipla. Os pacientes obstrutivos, quando ele tem uma obstrução mecânica que impede o esvaziamento, então, por exemplo, a hiperplasia prostática. E aí a gente precisa fazer o diagnóstico dessa retenção, né? E como que ela pode ser feita? A gente vai fazer a avaliação do resíduo pós-miccional, tá? Então o paciente vai, ele urina, e aí em seguida a gente faz o cateterismo para ver o quanto que ele está armazenando de urina dentro da bexiga, né? Então, se o paciente ele tem um volume residual
menor do que 50 ml, confirmado em 3 procedimentos, ele não tem indicação, tá? Se ele tem maior do que 50 e menor do que 100, sem intuito de repetição ou sintoma do trato urinário limitante, também não tem indicação. Maior do que 50, menor do que 100, com intuito de repetição ou sintomas, ele tem indicação, e maior do que 100 confirmado em mais de uma medida também tem indicação. É óbvio que essa tabelinha aqui, ela varia um pouco de literatura. Tem literatura que traz 400 ml, mas quem trabalha com esse perfil de paciente, geralmente é essa a recomendação, tá? Outro método para diagnóstico de resíduo é a avaliação por ultrassom. E aí, o que é legal essa avaliação por ultrassom? Que a gente não precisa fazer o cateterismo no paciente, né? Às vezes ele não precisa fazer e a gente está lá fazendo um procedimento invasivo, tá? O COFEN aprovou, né, a normatização para a realização do ultrassom beira-leito pelo enfermeiro. É óbvio que a gente precisa ter um treinamento, ter competência, né? Ninguém vai chegar lá com ultrassom querendo ver resíduo. E essa normatização é somente para aferição do volume vesical, tá? A gente não vai fazer diagnóstico, não vai fazer laudo, tá? É somente para ver mesmo o resíduo desse paciente. Outra forma da gente fazer esse diagnóstico é o diário vesical. Então, o diário vesical, também existem diversos modelos. Se vocês colocarem na internet diário vesical, vão ter vários com desenho para paciente que não é alfabetizado. Então, tem várias formas da gente fazer. O que a gente vai medir nesse diário? A gente vai entregar para o paciente, geralmente a gente faz uma avaliação de uma semana, em dias alternados. A gente não recomenda fazer final de semana, porque final de semana muda a rotina do paciente, né? Então vai segunda, quarta e sexta, ele vai preencher ali na tabelinha tudo que ele ingeriu de líquido, todas as perdas que ele teve, se ele fez cateterismo, qual foi o volume, e aí depois numa outra consulta a gente avalia e consegue tirar várias informações disso, tá? Outra forma para fazer o diagnóstico é o estudo urodinâmico. Eu não sei se aqui todo mundo já viu esse exame, se já teve a oportunidade de participar, mas é um exame muito interessante, né? Quem faz esse exame é o urologista. Então, o paciente ele tem a passagem de 2 catéteres uretrais, ou tem modelo de um catéter com 2 vias, e um catéter retal. Ele liga um catéter no soro, o retal e o outro uretral vai num transdutor, e aí o paciente, ele urina, ele tem, né, depois de encher a bexiga, ele urina, e aí a gente consegue ver a pressão de armazenamento dessa bexiga, qual é a capacidade que a gente conseguiu infundir de soro. Então a gente consegue ter um diagnóstico bem completo do paciente, tá? Então, o cateterismo, né? Como eu falei antes, a introdução de um catéter na bexiga, através da uretra ou conduto, com o objetivo de drenar a urina retida após micção ou substituí-la, e é realizada com a técnica limpa. Hoje a gente tem diversos catéteres no mercado, né? O mais conhecido é esse aqui, que é o que a gente utiliza, né? Que ele tem um valor bem reduzido, mas a gente tem tecnologias excelentes e super modernas hoje. Eu até trouxe aqui, eu vou passando para vocês. A gente tem aqui um catéter. Esse daqui é o feminino. Então, eu abri aqui e ele não volta depois. Mas ele tem o tamanho de um batonzinho, assim. Ele vem assim pequenininho, né? E ele já vem lubrificado. E esse aqui é o feminino, por isso que ele é curtinho, tá? Então, eu vou passando aqui para vocês conhecerem. Não é propaganda, tá, gente? Sem conflito de interesse. Esse daqui, ele já vem com uma bolsa. Então, na hora que ele faz o procedimento, a urina já drena aqui para a bolsinha. E esse daqui também, ele é bem legal. Ele vem com a tampinha, a gente tira a tampinha, coloca no meato uretral, e aí, sem encostar no catéter, porque ele vem aqui com plástico, a gente vai introduzindo na uretra do paciente
e aí ele vai drenando. Então, a gente consegue manter aí uma técnica estéreo, tá? Infelizmente, ainda são catéteres bastante, né, com custo bastante elevado, mas quem sabe, né? A gente não consegue algum dia. Então, os benefícios do cateterismo intermitente. Então, a gente consegue esvaziar a bexiga sob uma baixa pressão. É o mais próximo do mecanismo fisiológico. Esvaziamento vesical completo, reduzindo o risco de ITU. Então, isso é uma coisa importante, né? Quando a gente vai fazer o cateterismo no paciente, a gente tem que fazer esse esvaziamento no menor diâmetro do catéter possível, tá? Então, o que a gente recomenda é o número 10 para adulto, né? 8, 6 para criança e os menores aí para os neonatos, tá? Mas demora muito. Demora, gente, mas quanto mais calibroso o catéter, a gente tem mais risco de lesionar a uretra do paciente, tá? E aí o importante é esperar esvaziar, né? Mesmo que vá gotejando, a gente precisa esperar e ter certeza de que a bexiga do paciente esvaziou. Evita o espessamento do detrusor, que altera as funções de armazenamento e esvaziamento. As manobras de Credé e Valsalva, né? Então, Credé, quando a gente aperta a bexiga do paciente para esvaziar, e Valsalva, quando a gente pede para ele fazer o esforço abdominal. Essas manobras, elas não garantem o esvaziamento completo do paciente, tá? A gente precisa ter uma avaliação urodinâmica para poder indicar esse tipo de manobra do paciente. Por quê? Lembra que eu falei que detrusor está contraindo, o esfíncter está relaxado, e aí o inverso, né? O que pode acontecer? Alguns pacientes, eles fazem o que a gente chama de sinergia vésico-esfincteriana. Então, o que acontece? Na hora que a musculatura da bexiga contrai, né, que o detrusor contrai, o esfíncter, ao invés de relaxar, ele mantém a contração, né? E aí, vamos imaginar que ele está com uma pressão elevada aí dentro da bexiga, né? E aí, a gente vai lá e fica apertando, apertando, apertando. Para onde que vai essa urina, gente? Ela reflui. Reflui o ureter, pode chegar a rim, né? E aí o paciente pode fazer uma pielonefrite, faz o refluxo vésico-ureteral, tem dilatação de cálice, e aí tem uma série de complicações, tá? Então, essas manobras aqui, só se a gente tiver indicação, né? Ou se o catéter estiver inserido no paciente, né? Porque daí eu tenho certeza que a gente tem uma abertura, né? A urina, eu já tenho uma drenagem ali de urina, aí eu posso fazer a manobra, tá? E aí o cateterismo vesical de permanência e o cateterismo intermitente limpo, né? Comparando os dois. Então, o cateterismo intermitente limpo, ele vai reduzir as restrições nas atividades diárias, porque o paciente não vai ficar com aquele catéter, com bolsa, né? Então, isso promove a independência dele, melhora o padrão da vida sexual, que às vezes a gente esquece isso, né, do paciente, a gente acha que a pessoa está doente, teve uma lesão medular, acabou, né, vida sexual. Convívio social e é superior em relação às taxas de infecção do trato urinário, né? E aí, quando a gente compara o catéter de PVC, que é esse que a gente conhece, ao catéter hidrofílico, olha a redução, né, de risco de infecção urinária. Então, quando eu uso um PVC, 62% e o hidrofílico, 16%. Né? E associado a tudo isso, a gente tem outras medidas também para conter, né, diminuir as perdas do paciente. Então, uma delas é a ingestão hídrica, a recomendação é de 30 ml por quilo por dia, até 2 a 3 horas antes de dormir, porque o cateterismo a gente não faz na madrugada no paciente, tá? Ninguém acorda paciente para fazer cateterismo. A recomendação é um antes de dormir e um logo que acordar, tá? Por isso essa recomendação da ingestão hídrica de 2 a 3 horas. Evitar volumes vesicais acima de 400, então fiz um CAT no paciente, deu 400, deu 500, eu preciso aumentar a frequência. Então, se eu estou fazendo de 6 em 6, eu preciso aumentar para 4 em 4, tá? Porque a gente não pode ter esse volume grande de urina dentro da bexiga. Tratar constipação intestinal, então isso é super importante, anda junto, tá? Por quê? Porque a ampola retal cheia de fezes, ela pode desencadear a contração involuntária da bexiga. Então, o que é isso? É a contração da musculatura do detrusor na fase de armazenamento. Então, na hora que o meu detrusor é para estar relaxado, a ampola retal cheia pode desencadear uma contração e aí meu paciente tem perda, tá? E aí as medicações, a gente tem os anticolinérgicos, alfa-adrenérgicos, a toxina botulínica, que também é uma opção.
modulador sacral e a cirurgia de ampliação vesical. Cirurgia de ampliação vesical é uma cirurgia grande, né? O paciente fica aí alguns dias internado, às vezes tem complicação, então, geralmente é a última recomendação. Evitar o consumo de pimenta por conta da capsaicina, que ela desencadeia também a contração da bexiga. Álcool, por isso que quando a gente bebe, né, também a gente vai bastante no banheiro. Adoçantes artificiais, então se for fazer uso de adoçante, dar preferência à estévia e não aspartame. Cafeína, para quem bebe muito café. Bebida carbonatada e frutas cítricas, tá? Porque tudo isso aqui desencadeia a contração da musculatura da bexiga. E aí, como eu falei, não tem como a gente falar de incontinência sem falar de constipação, né? Então, a definição de constipação, ela vem aí a gente segue os critérios de Roma, que o último que foi liberado é o de 2016. E aí, o que ele define, né? Quais são os critérios para definir a constipação intestinal? Então, quando a pessoa faz esforço durante mais de 1/4 das defecações, fezes irregulares ou duras. Então, a gente tem hoje a escala de Bristol, que foi validada pela professora Gisele em 2016. Então, ela é uma escalinha que vem com um desenho de cocô, das consistências, né, das fezes, vem uma descrição e a gente mostra para o paciente. Ó, como que está o seu cocô aqui nessa escala? E aí a gente consegue saber se ele está precisando mais de líquido, se ele está precisando mais de fibra, né, ou se está ok, que é o tipo 4, tá? Então, se ele tem aqui fezes irregulares ou duras, conforme a escala de Bristol, o tipo 1 e o tipo 2, em mais de 25% das defecações, sensação de evacuação incompleta em mais de 25% das defecações, sensação de obstrução e bloqueio também em mais de 25%, manobras manuais para facilitar as defecações, menos de 3 evacuações espontâneas por semana, fezes moles raramente estão presentes sem uso de laxantes e critérios insuficientes para síndrome do intestino irritável. Então, se ele tiver 2 ou mais desses itens, ele tem o diagnóstico de constipação funcional, tá? Aqui não entram os pacientes com constipação induzida por opioide. E aí, a gente, né, o que leva a isso também as alterações neurológicas, baixo consumo de água e fibra, retardo da evacuação mediante desejo. Então, aquele paciente, né, aquela pessoa que prolonga muito o desejo evacuatório, ela pode evoluir com constipação. E aí, as complicações do cateterismo. Então, eu posso ter dor, sangramento, e aí eu posso, né, por que isso pode ter ocorrido? Técnica incorreta, posição inadequada do pênis, lubrificação insuficiente. Então, isso daqui é um ponto muito importante, né? Quando a gente tem uma pessoa com lesão medular, às vezes o paciente fala assim, não, eu não uso lubrificação porque eu não tenho sensibilidade. Então, a lubrificação não é para anestesiar, né? A lubrificação é para o catéter deslizar na uretra sem ter lesão, tá? A gente pode ter... nesses casos, né, que a gente indica também os pacientes que têm uma uretra prostática, o catéter Tiemann, então ele tem essa ponta curvadinha e ela é um pouquinho mais rígida, então ela passa mais fácil, tá? Se eu não me engano, eu acho que a gente tem esse catéter aqui no 9, tá? Estenose uretral, que é quando a gente tem traumas frequentes da uretra, a uretrite, que é a inflamação, o falso trajeto e a infecção do trato urinário. Então, quando a gente trabalha com essas pessoas, né, com esses pacientes que fazem cateterismo intermitente, o enfermeiro ele tem um papel fundamental, né? Que o primeiro é conhecer aquilo, né, aquilo que ele está orientando, acolher o paciente, né? Porque é difícil receber um diagnóstico e junto com esse diagnóstico receber a conduta do cateterismo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Cíntia. Obrigada, Cíntia. Então, o principal aqui é o acolhimento, né? Estabelecer um plano de cuidados. Então, é treino, é acompanhar o paciente, é ver as dúvidas, corrigir técnica e estar muito próximo dele.
Fornecer conhecimento, né? Então, não, eu não tenho isso aqui na minha instituição. Só por isso eu não vou mostrar para o paciente que existe isso, né? Não, eu tenho que fornecer toda a informação possível, né? Agora, como ele vai conseguir esse material, aí já são outros 500, mas é minha obrigação como enfermeiro mostrar para o paciente tudo que a gente tem disponível hoje. Utilizar material de apoio, então, folder, vídeo, né? Hoje, se vocês colocarem técnica do cateterismo na internet, tem vários vídeos no YouTube mostrando como faz. Adaptação do cateterismo intermitente à rotina do paciente. Então, é o cateterismo que se adapta ao paciente, não ao paciente que se adapta ao cateterismo, tá? Então, quando eu trabalhava com criança, com mielomeningocele, a gente tinha, as mães sempre falavam assim, mas a escola, como que vai fazer, né? Não, vamos ajustar esse horário, né? Que horas vai para a escola? A mãe consegue ir na escola? Não consegue? Então é antes de ir para a escola e na hora que volta, né? A criança consegue fazer? Consegue, vamos treinar a criança, né? E pensando também na acessibilidade. Então a gente tem que pensar assim, onde ele vai? Tem banheiro? Tem como fazer o cateterismo? Né? É a programação, tá? Acho que repetiu o slide. Mas esse aqui veio com figurinha, né? E aí, o que a gente tem também para ajudar a gente no manejo da incontinência? A gente tem também no mercado hoje o absorvente masculino, né? Então, o paciente, ele faz cateterismo, mesmo assim ele ainda tem perda de urina, e aí eu posso tirar a fralda desse paciente, tá? E posso indicar o absorvente masculino. O absorvente masculino, ele vem assim, ó, ele parece um absorvente feminino, ele tem um adesivinho que cola lá na cueca, e aqui dentro ele encaixa o pênis e o escroto. E aí ele coloca lá e ninguém percebe que ele tem perda urinária, tá? E vende na farmácia, viu, gente? Vende na farmácia. A gente tem aqui o catéter urinário externo, que hoje também tem de diversas marcas. A gente dá preferência sempre para o de silicone. Já temos catéteres que já vêm com adesivo, né? Já são autoadesivos. E quando bem utilizado, ele é excelente para o paciente, né? Para contenção das perdas. E a gente tem aqui também o para continência feminina, mas aí, na verdade, é mais em ambiente hospitalar, né? Que a gente coloca aqui essa região aqui mais em contato na uretra, né? Na vulva da paciente. E ele é ligado num vácuo e acaba drenando a urina feminina. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigada. Se alguém tiver dúvida. Alguém tem alguma pergunta? Nossa, veio bastante gente, hein? Parabéns. Online e presencial. Eu vou fazer uma pergunta, fiquei aqui na dúvida. Você falou sobre quando o paciente vai de alta com cateterismo intermitente, qual que é o mais comum? O paciente ir com uma sonda vesical de demora ou com cateterismo intermitente? Mesmo que o paciente tenha condições de ir com intermitente, acontece do médico preferir ou o paciente preferir ir com um cateterismo de demora? Uma boa pergunta, Adri. Infelizmente, a gente ainda vê bastante isso, né? O paciente ir embora com uma Foley, sendo que ele teria indicação do cateterismo intermitente, né? Eu vejo assim, é minha percepção, tá, gente, que quando a gente sai dos grandes centros de reabilitação, o cateterismo ele ainda não é orientado para o paciente, né? Não sei se é por medo, né? Ou se deixa para um momento posterior à alta, mas isso, infelizmente, a gente ainda vê bastante. Já viu, assim, do médico dar a opção para o paciente? Não, nunca vi. Eu né? penso assim, se ele der a opção no paciente, de repente explica como que é, o paciente, de repente, pode falar, olha, eu acho que eu não vou conseguir, ou mesmo o paciente, não, eu quero fazer intermitente porque vou ter uma liberdade, né? Dar a opção, eu nunca vi, porque o cateterismo, ele é o tratamento, ele é o padrão ouro, ele é a primeira escolha, né, comparado à Foley.
O que acontece é, às vezes, vamos pensar numa pessoa com uma tetraplegia, né, que não tem o movimento de pinça, né, então ele não vai conseguir fazer o procedimento. E, às vezes, ele não tem um cuidador que possa fazer por ele, né? Então, aí sim a Foley é uma opção, né? Uma outra opção, nos casos mais graves, seria a esfincterectomia. Então, o paciente, ele fica com uma perda contínua, mas pelo menos ele não tem esse risco de refluxo vésico-ureteral. Então, é uma decisão que precisa ser conjunta, precisa ser discutida, mas comparado, né, assim, você quer ir com a Foley ou quer ir com o cateterismo, ele é indiscutível, ele é a primeira escolha. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu fazer aqui. Nos casos de cateterismo intermitente para a residência, qual encaminhamento a estomaterapia realiza? Existe algum encaminhamento via SUS para oferta de insumos? Isso daí acho que é uma batalha aí da estomaterapia, porque hoje a gente tem a portaria 400, que normatiza o fornecimento de produtos para a pessoa com estomia, né? Então, a gente consegue encaminhar o paciente para os polos, e consegue liberação também pelo convênio, mas infelizmente em relação à incontinência, ao cateterismo, a gente ainda não tem nenhuma lei que respalde o paciente, né, que forneça o material. O que acontece é a gente fazer um relatório, fazer uma cartinha falando que o paciente precisa fazer o cateterismo, e aí no posto de saúde ele consegue o catéter de PVC. Né? A gente tem, sim, alguns casos que as empresas trabalham diretamente com o paciente, consegue a liberação do catéter hidrofílico, né? Mas quando a gente também coloca isso no relatório, a gente nunca coloca a marca, né? Para não ter esse conflito. Mas, infelizmente, ainda não é lei, né? Jussara, está com a mão levantada? Pode falar, pode fazer sua pergunta. Jussara? Eu acho que é o cursor. Tá, então tá bom. Aqui eu só vi no comecinho uma pessoa falando que, parabenizando sua aula e Obrigada. Que sempre achou que o cateterismo não intermitente fosse o que tivesse mais risco para infecção. Isso também é um mito, né? Porque a gente acha que esse procedimento invasivo, né, de coloca catéter, tira catéter, coloca catéter, tira catéter, e com uma técnica limpa, então ele não precisa usar luva estéreo, ele não precisa usar clorexidine, né? Ele não precisa ter todos esses cuidados que é o que a gente conhece, né? A gente tem mesmo essa ideia de que vai ter mais infecção. Mas as pessoas que fazem cateterismo, que têm essa indicação, a primeira porção da uretra, ela é colonizada, né? Assim como nossa pele, nosso intestino, ela é colonizada. Então, mesmo fazendo todo o procedimento estéreo, no momento que eu passo o catéter nessa primeira porção, eu vou levar bactéria para dentro da bexiga, né? Só que aí o paciente, ele fica colonizado, que é diferente de desenvolver uma infecção, né? E isso também é um problema, porque quando a gente vê esses pacientes, então, eles estão sendo tratados em centros de reabilitação ou com médico fisiatra, né? E aí ele sai deste momento, né, desse atendimento e vai, por exemplo, para um pronto-socorro por um motivo X, e ali resolvem coletar urina e ver que tem uma colonização, entra com antibiótico. Então, eu já vi paciente super resistente, né, a antibiótico, por conta disso. Tratamentos, né, nem sempre bem indicados, e aí ele acaba desenvolvendo essa resistência. Então, isso também é um mito, tá? Não dá mais infecção, tá? Cateterismo intermitente comparado ao Foley. Na verdade, é uma dúvida. Antes a gente via uma frequência muito grande de paciente, principalmente idosos, ou aqueles pacientes acamados mesmo, que tinham a incontinência fazendo uso do Uripen. A gente viu que isso diminuiu muito, né? Mas ainda tem um pouco de resistência por parte, às vezes, do paciente em aceitar o cateterismo, ou mesmo familiar. É possível indicar a continuação do Uripen para tratamento em casa, para que o paciente não fique molhado? Ou vocês não indicam? Com certeza, com certeza. O Uripen, que é a marca, né? O dispositivo urinário externo, ele com certeza é uma opção
né? E quando bem utilizado, ele contém a urina e o paciente acaba ficando livre das dermatites associadas à incontinência, né? Ele não substitui o cateterismo, tá? Porque ele não vai lá dentro da bexiga do paciente, né? Ele é para conter as perdas, né? Então, ele tem que ser indicado, né? A gente revisou o nosso protocolo aqui do 9 de julho, né? E aí, futuramente, a gente na verdade, estava só esperando a padronização do material, porque a gente quer o de silicone com adesivo para poder divulgar, né? Ele só precisa ter alguns cuidados, como, por exemplo, o tamanho adequado para o paciente, né? Fazer a tricotomia, porque senão, quando eu vou tirar esse dispositivo, eu posso lesionar, eu puxo, né? Então, assim, tendo os cuidados adequados, ele é super bem indicado. Pergunta do Belchior. Pacientes internados no H9J que evoluam com bexiga neurogênica após TRM, devemos ensiná-lo? E ele pode proceder com cateterismo ainda durante a internação com técnica limpa ou estéril? Belchior, com certeza o enfermeiro pode ensinar, tá? Com certeza. Isso é uma das funções do enfermeiro. A única coisa é que no ambiente hospitalar a gente vai fazer técnica estéreo, tá? Porque a gente tem um ambiente totalmente diferente da casa do paciente. Então, é técnica estéreo, né? Neste momento, a enfermagem vai precisar fazer o procedimento, mas com certeza o paciente ele tem que ser orientado, tá? Inclusive, até chamem a gente, tá? Quando vocês identificarem, porque a gente faz essa orientação também para o paciente. Mas não somos só nós, estomas, tá? Qualquer enfermeiro pode fazer orientação, desde que tenha segurança para passar a informação para o paciente. Não é privativo nosso. Sabrina, primeiro, parabéns pela aula, sensacional, aprendi muito e tá realmente de parabéns. Obrigada. Aí uma dúvida, já pegando esse gancho do que você falou. Um paciente que, por exemplo, já tenha a prática de fazer o seu autocateterismo e interna, como que se dá, durante a internação dele, essa interação? Isso acontece? O estoma passa, avalia, na verdade precisa de um acionamento, ou ele continua fazendo o seu autocateterismo? Como que é essa dinâmica, essa rotina na prática? Então, boa pergunta também, Sara. O que acontecia? O paciente internava, né, fazendo cateterismo, a gente era chamada para validar o procedimento, a gente validava e ok, né? Mas revisando o protocolo e até conversando com a Valéria da SCH, o paciente precisa manter a técnica estéreo, tá? Então a enfermagem precisa continuar, o enfermeiro precisa continuar fazendo o procedimento com a técnica estéreo, tá? Assim, não tem como o auxiliar ir lá e validar a técnica. Não tem. Não, porque, assim, inclusive, eu já tive... eu estava com um paciente que ele não aceitou. Eu acho que isso ele daí não a gente... aceitou que a gente... Eu falei assim, então o senhor chama a gente para a gente, pelo menos, não precisa. Eu faço isso há 30 anos. A gente até estava discutindo isso, né? Os pacientes, quando eles fazem o procedimento há muito tempo, geralmente eles não aceitam isso, né? É diferente. A gente orienta, né? Mas quando isso acontecer, comunica a chefia, né? A gente passa a orientação, mas a recomendação é a técnica estéreo, pelo enfermeiro. Perfeito. Obrigada, Sara. Até escreveu aqui, ó, pacientes já fazem cateterismo intermitente, a técnica é necessário que ser validada pela estomaterapeuta, correto? Acho que é o que vocês estavam falando, né? É legal chamar a gente, porque às vezes o paciente pode estar fazendo alguma coisa errada ou pode não conhecer o material que a gente tem hoje disponível, né? Pode ser que a gente tenha alguma coisa a acrescentar. Então, chamem a gente, né? Não necessariamente a gente vai lá para validar, propriamente dito, o procedimento, mas às vezes a gente pode trocar aí alguma informação, né? E o paciente pode ter algum ganho, e a gente também pode ter algum ganho, né? A gente sempre ganha na troca com o paciente. Mas eu acho importante, porque não é porque o paciente faz há anos que ele está fazendo certo. Ele faz certo, né? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Obrigada pela atualização. Onde estão disponíveis as revisões de protocolo?
As revisões, elas estão disponíveis esqueci o nome do aplicativo, Interact. Geralmente fica na área de trabalho. Aí vocês acessam lá, acho que entra como anônimo, né? Acho que não precisa nem colocar senha. E aí lá consegue acessar os documentos, os protocolos. Ó, para quem está online, a lista de presença já tá para vocês assinarem, e o pessoal aqui presente tem fora a lista de presença, tá? Tem mais alguma pergunta? Teve bastante, né? Não. Parabéns, Sabrina. Espera aí, tem mais? Sá, eu queria que você falasse sobre a questão do tempo, que tem que cateterizar, se 4 horas, 6 horas, quantas vezes ao dia, como que a gente chega nesse tempo. E, por exemplo, nós enfermeiros aqui no hospital, a gente vai orientar o cateterismo, mas isso tem que estar alinhado com o médico. Como que a gente faz isso? Isso. Então, em ambiente hospitalar, a gente sempre vai alinhar isso com a equipe médica, né? Quando a gente vai para o atendimento dos centros de reabilitação, atendimento o atendimento público, o enfermeiro ele tem um pouco mais de independência, né? Então a gente sempre alinha. Até porque a gente precisa da prescrição, né, para poder fazer aqui no hospital. Em relação ao tempo, ao intervalo, a gente vai na avaliação do resíduo. Então, o paciente teve uma perda, né? Se ele não tem sensibilidade, ele vai ter uma perda e aí a gente faz. E aí a gente vê o volume. Então, por exemplo, tem aquela tabelinha lá, né? Se ele tiver um volume acima de 100, eu posso começar a cada 6 horas. Então, fiz a cada 6 horas e ele está com um volume muito alto, né? Acima de 400, né? De 350, 400, a gente diminui para 4 horas. Então, a gente vai baseado no volume que eu estou tendo no cateterismo. Normalmente costuma de 4 a 6 horas? De 4 a 6 horas. Tá. De 4 a 6 horas. Eu já tive paciente assim que chegou e falou, eu faço uma vez ao dia. Né? Então, não tem... Você mede 3 vezes. Isso, você faz 3 procedimentos e aí você vê o volume que é drenado. Em uma única vez, se dando 400 ml. Não, porque uma vez a gente não conta, porque às vezes ele teve uma ingestão hídrica elevada ali, né? E aí teve um resíduo maior. Então a gente faz 3 vezes para confirmar. Então, eu já tive paciente com resíduo de 1.200. Eu tive. A bexiga ela é muito complacente, né? Ela é muito complacente. E o problema é a pressão que fica dentro da bexiga, né? E o risco que o paciente tem de refluxo. Então, o aceitável é até 400. O limite, geralmente, de 400 ml é realizado de 4 em 4 horas. Mas se o paciente começa a ter um resíduo maior que 400, pode diminuir a 3 em 3? Pode diminuir para 3 em 3, mas a gente tenta ver, através do diário, por exemplo, o volume que ele está ingerindo de líquido, né? A gente investiga, a gente faz essa investigação. Não é tão comum a gente ter um resíduo tão elevado assim, tá? Não é comum, não. Geralmente fica em torno disso, 200, 300. Mas a gente avalia um todo. Mais alguma pergunta? Não. Mexendo ali? Não, acho que não. Então tá. Mais uma vez, obrigada, Sabrina. Obrigada a todos que participaram online, a todos aqui presentes. A todo mundo presente. Teve bastante elogio ali, né, da aula esclarecedora. Obrigada, gente. Não esqueçam de assinar a lista. E os presentes esperam um pouquinho. Eu estou sem óculos, eu não enxergo. Diante de uma situação atual do Covid, gostaria de saber como os enfermeiros estomaterapeutas estão trabalhando na terapia intensiva para evitar que os pacientes de Covid muito tempo acamado possam vir a adquirir lesão por pressão. Aí é um outro tema, gente, vai ser dia tal. É um outro tema. Aí falou de enfermeira estomaterapeuta e enfermeira de UTI?
Só estomaterapeuta? Ó, gente, nós vamos ter mais temas, tá? A gente vai ter conta mais com temas. vocês. Mas Ou lanche resumindo, clínico ou as reuniões científicas. mas assim, resumindo, a gente e o simpósio, né, gente, dia 8 de novembro, já confirmado. A atuação do enfermeiro estomaterapeuta, ele é igual com Covid ou sem Covid. Graças a Deus a gente teve uma redução muito grande de lesão, né? Mas acho que quem estava na UTI nesse período do Covid foi um grande desafio, né? E assim, muita dúvida, ninguém conhecia a doença, né? Uma alteração da pele que ninguém conhecia até então, mas graças a Deus a gente já teve essa redução e os cuidados são basicamente os mesmos, né, gente? Mudança de decúbito, que é o principal, e proteção de proeminência óssea, né? Nutrição, enfim. Então tá, ali só. Parabéns, Sabrina. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Oi? O link do grupo de pele a gente disponibilizou nas copas, mas se ninguém, eu não sei quem perguntou, mas manda uma mensagem para a gente que a gente envia para vocês. As inscrições vão até dia 31, tá, gente? Para o grupo, para o time de cuidados com a pele, todo mundo convidado, qualquer profissional da área da saúde, para a gente trabalhar bastante aqui na prevenção. Obrigada.